Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A superioridade de Jesus em relação a Moisés. Meus amados irmãos, estamos de volta para estudarmos a lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Nós observamos nas lições anteriores que o autor ele vai fazer um contraste para mostrar a superioridade de Jesus em relação a aquilo que os judeus ou o judaísmo primitivo achava importante na construção da sua fé e da sua identidade espiritual. Falamos sobre os profetas, falamos sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, e aqui nós vamos ver o autor introduzindo no seu argumento, que é bom destacarmos, a carta aos Hebreus é muito bem estruturada, ele tem uma linha de pensamento que vai progressivamente, ela vai sendo construída para chegar a um ápice, a um clímax. Então, nesse capítulo, ele introduz a figura de Moisés, que ele sabia e tinha consciência que era importantíssimo ele tratar desse assunto, porque os judeus tinham, os hebreus, tinham uma estima elevadíssima, muito grande, pelo grande legislador que era Moisés. Então, o autor vai contrastar aqui a figura de Moisés com Jesus. E ele aproveita esse contraste para exortar. Nós falamos que a carta aos Hebreus é uma das mais exortativas do Novo Testamento. Sem dúvida alguma, a carga exortativa dessa epístola, ou dessa carta, ela se distingue das demais. Aqui o autor introduz até uma forma até mais forte, né, de exortação. Então ele vai trazer uma coisa aqui que nós devemos destacar. Você que é educador, você que é superintendente, você que é professor, aluno que está estudando a EBD, vai observar como é que o autor vai tratar essa temática de Moisés em relação a Jesus, Jesus em relação a Moisés. E aí a gente tem que lembrar do Êxodo, né? Nós vamos precisar lembrar do Êxodo, porque o contexto desse capítulo 3 é exatamente mostrando essa saída lá do Egito e a condução que o povo de Deus vai ter no deserto. Que quando Jesus ele é transfigurado diante dos discípulos no Novo Testamento, que é abordado pelos evangelistas sinóticos, diz que ele falava da sua partida. Na verdade, no texto grego original, nós temos a palavra êxodo, do seu êxodo. Então, esse êxodo de Jesus, e o autor vai contrastar aqui com essa saída do Egito. Agora, mostrando que Moisés, que foi tão importante, era tão estimado pelos hebreus, respeitado, quando colocado ao lado aqui de Jesus, vai se destacar, Jesus vai se sobrepor. Jesus é maior do que Moisés, o argumento é esse. Por quê?
Falamos em lições anteriores que essa comunidade para a qual o autor escreve, os seus leitores primitivos, era uma comunidade de judeus. E muitos deles estavam dando sinais de enfraquecimento da fé. Estariam voltando atrás. E o autor vai usar pela primeira vez aqui, no versículo 12, capítulo 3, versículo 12, um termo que é muito forte na teologia cristã. É o termo apostasia. Ele vai usar o verbo grego aqui, apostenai, que origina-se de afistemi, que é um verbo grego que deu origem à palavra apostasia. Essa temática da apostasia ela é bem forte em Hebreus. Nós precisamos destacar isso. A apostasia é uma possibilidade real e não apenas hipotética. Mais uma vez, vou chamar a atenção para nosso livro de apoio. Nosso livro de apoio que está aqui nas minhas mãos, que você está observando, ele tem um apêndice no final desse livro, que nós tratamos essa questão da apostasia de forma exaustiva. Nós abordamos porque a lição bíblica ela é limitada, nós não podemos tratar desse assunto na lição bíblica, porque gasta... é um material extenso, né? Então nós tratamos aqui de uma forma bem elucidativa para você discutir em sala de aula, pesquisar. Então o livro de apoio tem uma temática abordando isso aqui, tá bom? Mas a apostasia está presente nessa carta. E ela vai se repetir lá no capítulo 6, quando nós formos tratar a lição que aborda o capítulo 6 da carta aos Hebreus. Mas vai ficar a advertência aqui, quando o autor usa essa palavra desviar. Essa palavra desviar está nesse contexto aqui, se afastar, tá? Abandonar a fé, que é uma possibilidade. Eu digo aqui que em nenhum momento desse contraste, o autor deprecia a figura de Moisés. Interessante que essa é uma metodologia, ou até uma forma do autor trabalhar, que era comum nos escritores primitivos, aqueles que eram mais letrados. Isso João Crisóstomo vai usar, e lá pelo século IV, ele vai trabalhar isso quando ele escreve as suas homilias sobre a carta aos Hebreus. E era uma metodologia que se chamava a atenção de algo velho, de algo antigo, não para depreciar, mas para mostrar a superioridade daquilo que era novo. Isso é importante, porque algumas pessoas imaginam que alguns autores do Novo Testamento depreciam o judaísmo. Não, eles vão mostrar que o cristianismo, Jesus, é superior ao sistema, mas sem depreciar, até porque eles sabem que as raízes da fé cristã vêm dali, do judaísmo primitivo. Então o autor tem uma estima muito grande por Moisés, sim, mas mostrando que Jesus é superior a ele. Então não havia razão para voltar para trás, era deixar algo maior por algo menor. Então era algo até ilógico. Essa é a questão que o autor vai mostrar. Por isso nós falamos aí, destacamos alguns pontos dentro desse capítulo 3 da carta aos Hebreus, onde a lição é extraída, algumas temáticas importantes que nós abordamos aí sobre a questão da vocação. Qual foi o papel de Moisés? Foi tirar o povo do Egito e levá-lo e conduzi-lo àquele êxodo, aquele trajeto todo, né, que alguns autores diziam que levaria só 15 dias e Moisés, aí, pela desobediência do povo, aí, 40 anos no deserto. Então essa vocação de levar o povo à terra que ele vai abordar depois é contrastada com Jesus, porque Jesus, essa vocação dele é maior, porque ele vai tratar com a igreja, não é apenas uma coisa da esfera daqui, humana, mas é uma vocação superior, que nós até destacamos aí no livro, que eu citei até Adam Clarke, né, quando ele
diz o seguinte: não há dúvida de que um homem que constrói uma casa para a sua comunidade é mais honrável que a casa mesma. Mas a casa aqui se refere à igreja. Essa igreja aqui, denominada casa ou família, está edificada por Cristo. Portanto, ele deve ser maior do que Moisés, que era somente um membro e oficial dessa igreja. Então Moisés era apenas um mordomo sobre esta casa. Jesus é o dono, é o construtor desta casa. Veja como o contraste é feito, mostrando, destacando sempre a superioridade de Jesus. Isso é importantíssimo para nós abordarmos quando a gente trata de Jesus em relação a Moisés. Nós falamos aí também da questão da autoridade superior. Quando Jesus tinha autoridade sobre Moisés, um papel muito mais relevante, sim, evidentemente. E aí nós colocamos alguns perigos que o texto que serve o livro, o texto de apoio da lição bíblica, que é o capítulo 3 de Hebreus, vai mostrar aquela geração do Êxodo que endureceu o coração, que não chega ao seu destino final. O autor está mostrando o seguinte: meus irmãos, nós podemos incorrer no mesmo erro. Nós podemos repetir os mesmos erros, não deveríamos, mas pode acontecer sim. Então fica para nós o alerta, abra os olhos, enxergue mais longe. Você foi chamado para uma vocação superior. Jesus é superior a Moisés. Atenta para as suas palavras. Fica a palavra para nós hoje, aqui no século 21, na igreja de hoje, para tomar por exemplo, para não repetir os mesmos erros do passado e ter Jesus como autor e consumador da nossa fé. Ele usa aí uma palavra que no livro eu abordo ela com mais interessante, que ele fala sobre a confissão da nossa fé. Que infelizmente eu abordei essa palavra aí porque hoje há uma distorção dessa palavra, homologia, no Novo Testamento, que é a confissão, é você, não é no sentido que tem hoje, que é uma reivindicação, é um colocar Deus na parede, é algo usado como um mantra, é usado como uma palavra que fosse tipo que é para destravar as coisas. Não funciona assim. A confissão aqui é você falar o que Deus fala, é você aceitar o que Deus estipulou para você, é você abraçar a fé, é você viver os desafios da fé, é você viver os compromissos da fé, é viver para Deus. Isso, você fazendo isso, levando para a sua classe, você vai trazer uma grande contribuição para o crescimento espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.